Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. No vídeo de hoje, nós iremos seguir a nossa sequência da série Os Quatro Temperamentos. E eu considero que talvez esse seja o vídeo mais importante de todos. Por mais que eu fale de cada um dos temperamentos específicos nos próximos vídeos, esse é um vídeo que vai fazer com que você entenda a forma com que você deve olhar e entender de fato que são os quatro temperamentos. A forma com que eles se organizam dentro da gente e de fato ter essa mudança de olhar. Então, a proposta desse vídeo é explicar de forma breve a simbólica e os quatro temperamentos. Falando numa linguagem que nós já estamos acostumados por aqui, vamos falar de poética e os quatro temperamentos, tá? Um dos vídeos do Instagram que eu soltei tratou exatamente sobre essa questão da poética. Se você parou e observou bem naquele vídeo, eu consigo dar pequenos passos e pequenos insights, digamos assim, do que eu vou tratar de forma mais profunda aqui neste vídeo, tá certo? Lá neste vídeo eu dei o exemplo do poema Paixão, da Adélia Prado, a qual o início ela é mais ou menos assim. Às vezes Deus me tira a poesia e eu olho para a pedra e tudo que eu vejo é pedra. Eu peguei esse exemplo para poder explicar para você a importância de olhar para as coisas de modo poético, olhar para as coisas tais como elas são neste mundo material. Nós temos essa tendência a olhar para as coisas de modo cientificista. Isso se dá por conta da nossa atual modernidade, digamos assim, da qual tudo que nós explicamos, tudo que nós enxergamos, tudo aquilo que nós fazemos, obrigatoriamente tem que ter uma certa explicação científica. E a proposta aqui dos quatro temperamentos, pegando essa visão simbólica, eu quero que você entenda que aqui isso não vai acontecer. Aqui eu não tenho obrigação nenhuma de te apresentar cientificamente como essas coisas se dão. Mas eu quero trazer fatos e acontecimentos a respeito de todas as informações que eu vou trazer para vocês aqui ao longo dessa série de vídeos, tá? Assim como eu coloquei hoje lá no meu Instagram, hoje é dia 10 de março, eu coloquei lá no meu Instagram, falando a respeito do caminho que será trilhado daqui para frente, partindo dos quatro temperamentos. Então, por isso que é importante você seguir, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, porque uma coisa vai estar sempre andando de mão dada com a outra. Aqui no YouTube eu me proponho a fazer vídeos um pouco mais longos, explicando com mais profundidade os temas que eu trago lá no Instagram. E no Instagram eu coloco basicamente uma pitada da informação, um pouquinho para que vocês possam entender, e aqui é o lugar ao qual vocês vão poder se aprofundar. Futuramente eu vou criar um ambiente totalmente fechado, com pessoas selecionadas para poder estarem lá, para que nós possamos fazer estudos um pouco mais aprofundados sobre diversos temas, entre eles os quatro temperamentos. Tá? Mas isso vamos deixar para um outro momento. A que se presta esse vídeo de agora? Eu quero explicar um pouquinho dessa questão da simbólica e fazer essa correlação com os quatro temperamentos. Tá? Assim como eu já falei no início deste vídeo, para que você entenda os temperamentos, nós precisamos ter um ajuste de olhar. E é exatamente aquele exemplo que eu dei da Adélia Prado no seu poema, e da qual esse ajuste de olhar significa olhar para uma pedra, que é o exemplo que ela traz no poema, e não enxergar apenas pedra, enxergar todas as possibilidades que estão em torno daquela pedra e a poesia que está envolvida através daquilo, através da visão daquele objeto inanimado, vamos dizer assim, daquele mineral, certo? Uma das formas da gente fazer isso é através da simbólica. E a simbólica, ela é a ciência da qual estuda, né, se propõe a estudar, e aqui não é ciência empírica igual a gente está vendo aqui, não é aquela ciência positivista de que quer afirmar e quer ter explicação para tudo, mas é uma ciência cujo objetivo é fazer com que você
Entenda que existe correlação entre os seres que são criados. Correlação entre si e correlação com o universo, tá? Para que você possa entender isso, eu vou dar um exemplo bem raso assim, para que você consiga enxergar a correlação que existe entre os seres, porque é a isso que se dá o objetivo do estudo da simbólica, tá? Então, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Presta atenção. O que que a figura de um leão, ouro, a cor amarelo e realeza têm em comum? Se você for parar para observar, eu estou falando de um animal, de um mineral, o ouro, de uma cor amarelada e a realeza. O que significa realeza? Esses quatro, olhando para eles individualmente, de forma sem ter a poesia, nós conseguimos, assim, não fazer uma conexão entre eles. Porque um leão é um leão, ouro é o ouro, a cor amarela é a cor amarela, e a realeza é a realeza, significa o poder, etc. Só que, lá no fundo, quando eu comecei a falar dessas quatro coisas, naturalmente, dentro de você, já houve uma certa correlação entre elas. De alguma maneira, o leão está correlacionado com o ouro, com a cor amarela, com a realeza e o poder. Da mesma forma que a realeza e o poder está relacionada com a figura de um leão, com a cor amarela e com o ouro. Tudo isso tem a relação entre si. O que amarra a relação dessas quatro coisas em si é justamente a simbólica. E para pegar o nosso exemplo prático daquilo que nós estamos estudando sobre os quatro temperamentos, é você tentar olhar para isso e enxergar a poesia que existe por detrás de cada um dos elementos. Então, eu dei os exemplos ao longo dessa última semana no meu Instagram de cada um dos temperamentos, começando pelo colérico, pelo sanguíneo, no caso do ar, e aí eu puxei cada um deles para polos diferentes, né? Polos opostos entre eles. Então, o sanguíneo, representado pelo ar, pelo elemento ar, eu falei sobre aquela brisa suave e aquele vento de um furacão. O colérico, que é o fogo, eu falei sobre aquela brasa e sobre aquele incêndio. Falei sobre a terra, o melancólico. Eu usei o exemplo de uma terra firme e o exemplo de um terremoto. E por fim, do fleumático, eu dei o exemplo de um rio calmo, sereno e de um mar agitado por uma tsunami, certo? Todos esses polos, né, ou vou falar assim, um polo positivo e um polo negativo, eles estão contidos dentro do símbolo daquilo que nós estamos falando. E para que você consiga entender isso, eu vou pegar os exemplos que eu já trouxe nos vídeos do Instagram e trazer aqui de forma bem rápida, só para a gente amarrar o que seria essa questão simbólica, para entrar na sua cabeça, porque você vai ver como as coisas são simples em última instância, mas vai exigir de nós um certo esforço intelectual para fazer com que essas coisas se conectem. E é esse o meu objetivo aqui, tá? Então, quando eu disse que o fleumático, por exemplo, ele tem dentro de si características de rio e características de um tsunami, por exemplo, eu estou falando do modo de agir e do modo de enxergar as coisas deste mundo. A característica, assim, que eu julgo essencial para o fleumático, por exemplo, é olhar para a sua tendência de ser uma pessoa calma, uma pessoa mais tranquila, e a partir disso ser uma pessoa mais prudente nas suas ações, tá? Eu estou pegando o exemplo do fleumático aqui porque eu sou fleumático, então é muito mais fácil de trazer exemplos rápidos aqui para vocês, certo? Então, veja que há uma correlação simbólica entre um rio, né, a água, e o meu modo de agir neste mundo. Porque dentro de mim, na minha, vamos dizer assim, constituição biopsíquica, existe a característica que é maior que é em mim, que é do elemento água. Isso faz com que eu enxergue o mundo de determinada maneira, diferente de outros temperamentos. E também diferente de outras pessoas que também têm o mesmo temperamento que eu. E é isso que é engraçado, porque isso que me dá a minha personalidade, a minha singularidade,
a pessoa única que eu sou, a pessoa única que você é. Então, vamos levar isso em consideração. Isso posto, nós precisamos entender que, quando a gente fala de simbólica, nós estamos falando que cada coisa que existe nesse mundo, ela é presença de algo. E quando eu digo que ela é presença de algo, ela é a presença de um verbo. Ela é a presença de algo maior, vamos dizer assim, tá? A pedra, que é o exemplo que nós usamos no começo, ela não é apenas pedra. Ela evoca em si um verbo a ser dito sobre ela. Porque se vamos parar para pensar. Pegando o relato mítico do Gênesis, por exemplo, a gente vê que a criação se deu por conta do verbo, por conta da fala. Então, aquilo que Deus falava existia. Ele não disse, por exemplo, vou fazer aqui alguma coisa e a consequência disso vai ser tal coisa. Não. Ele falava, haja luz, a terra vá para o seu firmamento, haja isso, haja aquilo, tal. E é importante você parar para pensar que tudo quanto é criado, ele vai naturalmente, em última instância, voltar para o seu verbo original, que é o verbo da palavra de Deus, tá? Então, uma vez esclarecido, colocado isso vamos dizer assim, fazendo essa abertura simbólica dentro do seu imaginário, dentro do seu intelecto, já é possível a gente começar a compreender o que de fato vem a ser os quatro temperamentos, tá? Então, tudo aquilo que nós formos estudar a partir daqui vai ter essa característica simbólica e poética. Por que que eu decidi ir por isso, por esse caminho, vamos dizer assim? Porque, na minha opinião, e pelos meus estudos ao longo desses últimos períodos, né, ao longo dos últimos 6 meses, mais ou menos, eu entendi e estou tendo a experiência de que olhar para o mundo dessa maneira, dentro de mim, causa um certo repouso, causa uma certa tranquilidade. Há dentro de mim uma sensação de completude, porque, de uma certa forma, eu estou olhando, né, ou estou buscando olhar para o mundo, e principalmente para as pessoas, tal como eles são, a partir dessa questão simbólica, dessa visão poética, dessa visão simbólica. E é isso que eu estou propondo para você aqui. A partir dessa série de vídeos, eu quero que você compreenda que, quando eu disser pedra, quando eu disser fogo, quando eu disser água, quando eu disser ar, eu estou falando de todo o universo simbólico acerca daquele elemento específico que eu vou trazer para vocês, tá? Então, água não vai ser só água. Ar não é só ar, fogo não é só fogo, a pedra não é só pedra. Todos esses elementos, eles vão trazer dentro de si algo, eles vão trazer em si um significado de um verbo, certo? Então, partindo desse pressuposto, estou olhando aqui para o nosso caderninho, né? A gente entende que olhar para o mundo dessa forma, ele é o início de um caminho de instalação neste mundo real. Porque se a gente for parar para pensar e começar a enxergar as coisas tal como nós estamos olhando hoje, neste mundo corrido, neste mundo que sempre vai exigindo de nós cada vez mais, nós temos que produzir cada vez mais, nós temos que gerar resultados cada vez mais. Isso faz com que nós nos desinstalemos deste mundo real, deste mundo concreto, deste mundo que nós estamos trilhando, que nós estamos aqui de passagem, vamos dizer assim. Só que é neste mesmo mundo que a nossa biografia ela se dá, que a nossa história de vida se dá. E no final dessa história de vida neste mundo é aquele momento específico que vai mostrar para você aonde você vai viver na eternidade. Aqui falando de uma realidade metafísica, por exemplo. A gente vai chegar lá. Mas só quero que você leve a sério esse assunto e essa visão, né, essa mudança de visão, porque é exatamente isso com que fará com que você se instale verdadeiramente neste mundo. E a partir deste passo que você está dando, você consiga compreender esses movimentos interiores que surgem dentro de você.
movimentos de angústia, movimentos de tristeza, de infelicidade, movimentos de alegria, movimentos de euforia, movimentos de paz, movimentos de uma guerra interior. Você vai conseguir, a partir desse olhar simbólico, dessa mudança de visão, compreender o que está ali causando essas coisas, e a partir disso você começar a trilhar um caminho de reordenar isso dentro de você. Foi exatamente isso que eu falei hoje no meu Instagram, nos stories, porque este é um caminho, o início de um itinerário que vai exigir de nós a maturidade, que vai exigir de nós, nesta vida terrena, a busca pela maturidade. E quando eu digo a busca pela maturidade, eu estou falando uma jornada espiritual. Porque, no fundo, estou dizendo assim, com mais sincero, aquilo que vem mais honesto e sincero no meu coração. No fundo, no fundo, no fundo, o que de fato vai importar é o que você faz e que está ecoando desde já na eternidade. Então, se você vive uma vida em prol da eternidade, é para lá que você está apontando. É para lá que você está amadurecendo. Mas se você vive uma vida em prol daquilo que você está olhando neste mundo, tentando trazer resultados, gerar, vamos dizer assim, coisas materiais, e está buscando essas coisas neste mundo que na filosofia se chama de mundo imanente, eu sinto lhe dizer, mas essa angústia, esse vazio, tudo isso nunca vai ser preenchido. Porque essas coisas que estão aqui, a Bíblia já nos diz, né? A palavra de Deus já fala, e o próprio Verbo encarnado nos traz essa realidade. Ele diz que tudo isso passará. Então, uma vez que nós sabemos que tudo isso vai passar um dia, então é hora de nós abrirmos os nossos olhos e, de fato, começarmos a enxergar aquilo que realmente importa para nós, que no caso aqui é a vida eterna. E para alcançar a vida eterna, essa vida terrena, ela vai exigir de nós um esforço por ser essa pessoa madura. E é isso que eu quero propor para você a partir, né, desse ponto de partida dos 4 temperamentos. Essa é a minha missão. E eu gostaria que você estivesse determinado junto comigo a começar a trilhar essa jornada. Que eu tenho certeza absoluta, que uma vez que você conseguir olhar para isso da maneira com que eu estou te propondo a enxergar, as coisas não serão mais como eram antes, certo? Fique por aqui, tá? Daqui para frente eu vou postar vídeos de forma mais recorrentes aqui no canal, nessa playlist, né? Nessa série de vídeos que nós estamos fazendo aqui sobre os 4 temperamentos. Eu já estou preparando material que você vai conseguir colocar de forma prática no seu dia a dia. A partir do momento que você vê o vídeo, no mesmo dia você já vai conseguir aplicar essas ferramentas que eu vou te dar e você vai começar a se adaptar com este novo mundo, com essa nova visão de mundo que eu quero te propor aqui, tá bom? Então fique por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários aqui embaixo que eu vou te responder. Peço para que você me siga no Instagram, que lá também eu respondo algumas caixinhas de pergunta. E se você verifica que já há necessidade, você já entendeu o que eu estou falando e precisa de uma ajuda para começar a trilhar essa jornada de maturidade, aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, na verdade, eu vou deixar o link para que você entre em contato comigo via WhatsApp e agende a sua sessão, tá bom? Então, desde já, compartilhe esse vídeo com a pessoa que você sabe que vai se interessar sobre este assunto, que vai se comprometer junto com você a trilhar essa jornada de maturidade. Deixa seu joinha, deixa aqui o seu comentário, eu quero saber o que você está achando desses vídeos e eu espero você também no meu Instagram, tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo.